Bom, pessoal, vamos aqui hoje resolver o item G da primeira lista de exercício. Essa questão ela é importante porque ela trata com a leitura de valores em tabela. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é a gente se familiarizar com a estrutura da instrução MOVE-C, que é a instrução que lê um dado na ROM. Tá? Então, em aplicações como essa, e também em aplicações como a nossa experiência de leitura do teclado matricial, nós vamos ter que estar utilizando estruturas desse tipo. Ou seja, são valores que eu preciso armazenar na memória ROM para poder fazer a conversão de dados. Então, sempre que você precisar fazer a conversão de dados de um tipo para outro, onde não existe nenhuma lei de formação, né, que você possa estar aplicando em um algoritmo, então, necessariamente, nesses casos, a gente tem que estar utilizando tabela. E nessas tabelas, os valores tabelados vão estar armazenados na nossa memória de programa, na ROM. Ok? Então, o item, ele pede o seguinte: implemente uma subrotina que receba um valor no acumulador e retorne um valor no registrador B, seguindo a correspondência dada na tabela a seguir. Ou seja, se eu tiver como entrada no valor de A, os valores 10H, 20H, 30H ou 40H, eu tenho que retornar no registrador B, respectivamente, 98H, 76H, 54H e 23H, tá certo? Então veja que nesse caso aqui, ó, não existe nenhuma lei de formação que relacione essa entrada A com a saída B. Então, nesses casos, necessariamente a gente vai ter que estar utilizando valores tabelados, ok? Então, eu vou armazenar esses valores na ROM e efetuar uma conversão. Aí existem algumas maneiras de se fazer isso. Vou mostrar duas delas, ok? Então, vamos aqui começar a codificação, abrindo um novo projeto. Vou dar um nome a esse projeto como sendo item G, lista 1. Usar a folha Landscape A4, não criar um PCB, criar um projeto de firmware. O processador pode ser o 8051, o controlador pode ser o 80C31, não tem problema. Ok, não, vou criar os arquivos de inicialização rápida. Next, Finish. Então aqui eu vou colocar um cabeçalho para identificar a solução do problema. Item G da lista 1. Por enquanto aqui não tem nenhuma definição de variáveis. Reset, isso aqui tudinho você pode apagar, tá? Começa aqui do vetor 0. O org, ele é uma diretiva do montador que te define uma origem de código. Ou seja, ele define uma origem de segmento de código. Então aqui nós estamos definindo que vai começar do 0, mas para o endereço 0 isso aqui é opcional. Então eu vou apagar esse código inicial que ele colocou aqui e vamos começar a codificar a partir aqui do org0. Ok, gente? Que é o vetor de reset. Quando eu reseto o sistema, a ROM vai buscar a primeira instrução no endereço 0. Então, pessoal, perceba que eu preciso ter duas tabelas aqui no caso. Então, se a gente olhar aqui para o enunciado da questão, ele me diz que eu tenho valores de entradas de A e tenho valores de saída de B. Tá? Então, se o A for 10H, eu vou retornar o 98. Se for 20H, vou retornar o 76. Se for o 30, o 54. Se for o 40, o 23. Então, uma solução possível aqui é eu criar duas tabelas. Uma tabela com os valores de A e outra tabela com os valores de B. Tá? Então, eu consulto primeiramente se o valor de entrada, ou seja, se o A ele possui um desses valores, né? Se o A possuir um desses valores, eu leio da tabela seguinte o valor a ser convertido. Então, lá no meu código, o que eu vou fazer? Vou criar duas tabelas. Então, vou colocar aqui já duas tabelas. Uma tabela eu vou nomear como sendo table in, né? Ou seja, tabela dos valores de entrada. No caso aqui é a tabela que contém os valores de A, que vão ser quais? Então, vou colocar aqui como sendo os valores 10, 20, 30, 40. Né? 10H,
20H, 30H, 40H. Esses são os valores da tabela de entrada. E vou colocar aqui o final da tabela, o valor 0. E vou criar aqui uma outra tabela, que vou chamar Table Out, que são os valores que deve retornar no registrador B, de acordo com o que é pedido na questão. Então, os valores de retorno vão ser 98, 76, 98H, 76H, 54 e 23. 54H e 23H. Aqui nessa segunda tabela não precisa eu ter um indicador de final de tabela. Por quê? Qual é o algoritmo que eu vou estar utilizando aqui para fazer essa conversão? Vai ser o seguinte, primeiramente o A vai receber um valor. Então eu vou pesquisar nessa tabela de entrada se o valor de A, que pode ser qualquer valor entre 00 e 255, se o valor de A está contido aqui na tabela. Então eu saio fazendo uma pesquisa. O A é 10? Não, se não for, verifico se ele é 20. Se não for, verifico se ele é 30. Se não for, verifico que ele é 40. Tá? Se eu li um valor final aqui como sendo 0, é porque eu cheguei no final da tabela e não encontrei nenhum dos valores possíveis para A. Tá? Então eu devo sair da rotina. Agora, se eu encontrei um desses valores, vamos considerar aqui, por exemplo, o 30, eu devo ler na tabela seguinte, na tabela Table Out, o valor correspondente a ser convertido, que no caso aqui é o 54. Mas como é que nós vamos fazer isso? Então, nesse caso, eu vou fazer uso aqui de um contador, que ele vai me contar o número de passos que eu dei aqui na verificação da tabela de entrada. Então, inicialmente, eu vou aqui fazer uma busca, verificando se o valor é 10, se é 20, se é 30 ou 40. Para cada pesquisa dessa dentro da tabela, eu vou incrementando o ponteiro. Inicialmente, o TBI aqui está apontando para esse primeiro endereço. Para cada busca que eu faço aqui dentro da ROM, eu incremento um ponteiro. Tá? Então, esse ponteiro é o que vai me servir de base ou de deslocamento, né, digamos assim, para eu ler da tabela seguinte. Porque lembra que a instrução que lê da ROM é uma instrução do tipo movec, é a instrução movec para A mais DPTR. Então essa instrução ela tem um endereço base, que é o próprio valor do DPTR. No caso aqui, quando eu for ler da tabela Alt, o valor do DPTR tem que estar apontando para Alt, ok? E o valor de A vai ser o deslocamento a partir desse endereço base. Então veja, se o meu contador aqui for 3, é porque eu andei aqui 1, 2, 3. Então ele está apontando aqui para o 40. Então a instrução seguinte para fazer a conversão é só eu pegar o endereço base que vai apontar para esse primeiro endereço e somar com o deslocamento que está na variável contador que eu vou utilizar. Então essa variável contador, na verdade, me diz o número de passos que eu dei aqui dentro. Tá? Então eu somo o endereço base, no caso aqui mais 3, então eu vou conseguir fazer a conversão, vou bater aqui no 23, tá? Que seria o valor a ser convertido se o valor de entrada for 40. Então, se o valor de entrada for 10, então o meu contador, no caso, ele vai ser 0. Então, se for 10, o endereço base vai ser esse daqui, tá? Vai estar apontando para esse byte. E o valor a ser convertido, ele vai estar apontando também para esse primeiro, porque eu vou pegar o endereço base e vou somar com 0. Ok, pessoal? Então, esse é o algoritmo que a gente vai estar utilizando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser definir a minha variável que eu vou estar contando aqui o número de procuras que eu fiz aqui dentro da tabela de entrada. Então, eu vou usar um registrador qualquer e vou dar um nome para ele. Pode ser, por exemplo, count. Então, eu vou definir essa minha variável aqui, ó, count. Vou atribuir um endereço qualquer para ela. Botar, por exemplo, aqui na
posição 30H da RAM interna. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inicializar esse contador. Então, move counter 0. Então eu vou começar a contagem com 0. Então ele considera na questão que o A já possui um valor de entrada. Então implemente uma subrotina que receba um valor no acumulador. Então eu vou considerar que o acumulador já está com um dado lá a ser convertido. Então o que eu vou fazer aqui é copiar para o registrador B o valor de A. Então eu fiz uma cópia do valor de A no registrador B. Por que eu fiz isso? Porque depois eu vou ter que usar a instrução MOVEC para poder ler da ROM. Evidentemente que eu só tenho essa instrução para ler da ROM. Então se eu vou usar o MOVEC e o A vai receber o valor lido, esse valor de entrada do A vai ser perdido. Então eu preciso fazer uma cópia aqui no B para comparar ele depois com o valor que eu li na ROM. Então eu fiz uma cópia do valor de entrada de A no B. Vou fazer a primeira leitura na minha tabela de entrada. Então, eu inicializo aqui o meu ponteiro com table in. Tá? Então, inicializa o ponteiro de ROM. Ok? Então, eu vou fazer a primeira leitura aqui, que seria pesquisar o meu valor de entrada de A, se ele é o 10. Se ele não for o 10, eu pesquiso se ele é o 20. Se ele não é o 20, eu pesquiso se ele é o 30. E assim eu vou pesquisando um por um até chegar ao 0. No caso da chegada no 0 é porque o valor não se encontra na tabela. Então, seguindo aqui no código, como eu quero ler o primeiro byte a partir desse endereço de ROM, então eu tenho que fazer zerar o offset. Então eu tenho que ler a partir do DPTR. Nesse caso, necessariamente, eu tenho que limpar o acumulador. Então, limpo o A e faço a primeira leitura na ROM. Então, move C para o A, arroba A mais DPTR. Leio o primeiro byte. Então, lê o primeiro byte na ROM da tabela de entrada. Ok? Bom, eu fiz a leitura do valor. Eu preciso testar se já chegou no 0, porque eu vou colocar isso aqui no laço, que eu vou testando um por um até chegar no 0. Então, eu preciso saber se chegou ao 0. Então, eu já testo aqui, tá? Se o acumulador for 0, então lembra, essa instrução aqui, ela me diz o seguinte, ó, jumper, se o acumulador for 0. Se o acumulador for 0, eu vou desviar aqui para uma saída que eu vou chamar de sai. Esse sai vai estar mais na frente, que é a saída da função, ou então a volta aqui para o início do código. Então, volta lá para o início, que seria aqui, ó. Seria bem aqui, o início do código. Início, ok? Bom, se o acumulador não for 0, que é no caso onde eu estou lendo os outros valores, eu vou comparar o valor lido, vou comparar o valor de A com o que está no registrador B, né? Lembra que eu fiz uma cópia aqui do valor de entrada de A, fiz uma cópia no B. Comparo. Compara e jumper se não é igual. Se for igual, ele segue aqui no código. Se for diferente, ele desvia para onde? Para onde eu vou desviar aqui? Então, se eles forem diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incrementar o ponteiro para ler o próximo. Então, eu vou desviar para uma área da ROM, para um jumper, que eu vou estar chamando aqui de incrementa ponteiros. Incrementa ponte. Esse incrementa ponte, a gente pode colocar ele bem aqui embaixo, que basicamente vai ser o quê? Incrementar o ponteiro DPTR para ele pegar o próximo byte aqui na ROM, incrementa DPTR, e vou incrementar também o contador, já que eu fiz uma pesquisa na ROM aqui e não achei o valor. Então incrementa o counter. Então o counter aqui nesse instante, ele vai ter o valor 1. Começou com 0, fiz uma pesquisa, ele foi para 1. Então, eu fiz a primeira leitura, que foi o byte 0, comparei com 0 não é 0, então eu incremento o ponteiro, leio o próximo dado na ROM. Ok? Depois que eu incrementei o ponteiro, depois que eu incrementei o contador, eu posso jumpear SJMP para ler o próximo byte. Tá? Diminuir aqui um pouquinho esse espaço. Então, eu posso jumpear agora para fechar o laço. Então, é SJMP loop. Onde é que seria o loop? Então, o loop seria para eu ler novamente na tabela de entrada, que seria bem aqui, ó, nesse ponto aqui, loop.
Então ele 0A de novo, lê o próximo, verifica se é 0. Se não for 0, ele compara com B. Se for diferente, incrementa de novo, incrementa o contador. Então ele fica fazendo. Então ele fica nessa interação aqui fazendo isso daqui. Então ele fica nessa interação aqui fazendo essa busca na ROM até encontrar o 0 no final da tabela. Ok, pessoal? Então uma vez que ele encontrou o 0 no final da tabela, que é nessa situação aqui onde o A é igual a B, o que é que eu vou fazer? Eu vou apontar agora o ponteiro para o table out, faltou aqui os 2 pontos, cujos valores estão aqui para serem convertidos. Então eu inicializo novamente o ponteiro dptr agora com table out, vou atualizar o contador com o offset dentro da tabela table out, tá certo? Porque lembra que agora eu estou apontando o dptr para o endereço base, que é esse primeiro byte aqui, ó. E dependendo do valor do contador, eu vou pegar o valor correspondente ao valor de entrada. Então, por exemplo, se foi o 40, eu andei aqui 1, 2, 3. Então o contador vai estar com 3. Então eu pego o dptr que está apontando para esse primeiro byte aqui na tabela, somo com 3, eu vou achar aqui o 23, que é o valor a ser convertido se o dado de entrada for o 40. Tá certo? Então, move dptr table out, move para o acumulador, o counter efetua a leitura agora, move C para o A, arroba A mais dptr. Pronto, então eu efetuei a leitura já com o valor convertido. Então o valor aqui está no A. A questão pede para ele copiar no B, então eu copio aqui no B, tá? Move BA, ok? Então encerra aqui, SJMP, volta para o início. Ok, pessoal? Entendido? Então aqui só comentando essa outra parte do código. Aqui eu volto, se não encontrou o valor na tabela de entrada, aqui eu comparo o valor lido na tabela de entrada com o valor de B, inicializo o ponteiro de ROM, no caso aqui, esse ponteiro está apontando para table in, table out, né? Ele está aqui, tabela de entrada, chamar de table de saída, tabela de saída. Então, inicializo o ponteiro de ROM da tabela de saída, inicializo o offset de memória, aqui lê da tabela de saída e, por fim, copia em B. Ok, pessoal? E está feito o código. Então, pessoal, vou compilar agora o código. Compilando. Ok, apresentou aqui 3 erros. Símbolo indefinido. Counter. Porque aqui é a definição do... Eu esqueci de botar um R aqui, tá? Então é counter. Ok, compila novamente. E compilou com sucesso. Então o código aí está ok do ponto de vista da sintaxe, né? Então outra maneira de se fazer essa questão seria a gente, ao invés de usar 2 tabelas, usar uma tabela somente. Então como é que seria? Então eu vou só usar uma tabela, chamar simplesmente de table, e aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar na seguinte sequência. O primeiro byte que aparece é o valor de entrada, e o segundo byte vai ser o byte a ser convertido. Então, seria aqui no caso 98, vem para cá. Tá? Então, se eu ler o 10, eu incremento o ponteiro e pego o próximo byte. O próximo byte, então, vai ser o valor a ser convertido. Então, aí vem na sequência aqui, agora o 20, o próximo vai ser o 76. Ctrl C. Ctrl V, copiei para lá, pago aqui 76. O 30 vou converter para o 54. Ctrl C. E por último,
o 40 eu vou converter para o 23. Tá? Então, agora essa tabela aqui ela vai sair, vai ficar uma tabela só. E qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que eu leia o primeiro byte na tabela. Se for o 10, eu incremento e pego o próximo byte, que vai ser o byte a ser convertido no B. Tá? Se não for o 10, eu vou incrementar agora duas vezes. Ó. Incrementa uma, incrementa duas vezes para eu poder pegar o valor de entrada seguinte. Se não for o 20, incremento mais duas vezes para pegar o valor de entrada seguinte. Então, eu vou sempre incrementando agora de duas vezes, de duas posições da memória, para eu poder verificar qual o valor de entrada eu encontrei aqui na tabela. Uma vez que eu encontrei o valor, vamos supor que encontrei o 30, eu incremento uma vez só para achar o valor a ser convertido e copiar no B. Então, essa é uma outra maneira de se fazer. Veja que nesse caso aqui eu não preciso mais ter o contador, tá? Então, eu posso tirar aqui o contador, vou simplesmente apagar aqui o contador. Essa instrução aqui não tem mais, aqui também não tem mais, só que agora aqui, quando eu for incrementar, não tenho mais um contador, mas agora eu preciso incrementar o DPTR duas vezes. Então, incrementa duas vezes aqui o DPTR e volta lá para o loop, né? Então, o loop continua lá. Agora, aqui eu tenho que mudar, tá? A tabela é só table, não é mais table in. Estou apontando só para essa tabela aqui. Se eu achar o valor de entrada, eu devo incrementar uma vez só, que é o caso aqui quando eu comparo A com B, então o A é igual a B, é porque eu achei ou 10, ou 20, ou 30, ou 40. Se eles forem iguais, eu devo agora simplesmente incrementar, apaga essa parte, incrementa o DPTR. Aqui eu tenho que limpar o A. Por que eu tenho que limpar o A? Porque aqui nesse caso o DPTR já está apontando para o endereço base. Então, se eu, por exemplo, achei o 20 e eu incrementei o DPTR, ele já está apontando para o 76. Então, eu tenho que ler diretamente do endereço do 76. Então, nesse caso, o offset tem que ser 0. Clear A, faz a leitura na ROM, copia para o B e volta para o início. E está feito a segunda opção, tá? Nesse caso aqui, talvez seja até mais simples, que eu não preciso usar o contador e utilizo uma tabela só. Está feita as duas opções. Beleza, gente? Então tá resolvido. Vou só compilar aqui o código para ver se teve algum erro. Compilou, ok. Perfeito. Bom, pessoal, vamos agora efetuar a simulação do circuito. Nesse caso, para efetuar a simulação, eu preciso definir aqui um valor de entrada para o acumulador. Então, eu vou fazer aqui, ó, colocar aqui como primeira instrução no meu código, a definição de um valor de entrada para o A. Então, vamos pegar aqui para começar, por exemplo, o 30, tá? Então, lembra que o 30 é um dos valores de entrada lá da tabela. Então, se o A retornar o valor 30, eu devo converter o B para o valor 54, tá? Então, eu vou colocar aqui, inicialmente, o A como sendo o 30H, e vamos rodar a simulação e ver o que é que acontece com o B, né? É de se esperar que ele converta o B com 54H. Então, vamos simular novamente. Simulou, está simulando, eu vou dar um pause para poder debugar o código. Ok, então ele parou nessa instrução. Então, é necessário que eu pare aonde? Eu pare exatamente aqui, ó, quando ele encontra o valor a ser convertido, que é exatamente nessa instrução aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o que a gente chama de ponto de parada dentro do código, ou breakpoint. Então, eu vou colocar aqui esse breakpoint aqui. Para colocar o breakpoint, você clica aqui uma vez para colocar, clica duas vezes para desmarcar, para tirar o breakpoint. Então, cliquei uma vez, apareceu aqui a sinalização, a indicação que aqui é um breakpoint. Então, quando eu mandar rodar o código agora, quando chegar nessa linha aqui, ele vai parar o código. E aí, uma vez parado o código, eu tenho condição de visualizar
todos os conteúdos dos registradores, bem como o conteúdo das memórias. Ok, pessoal? Então, eu coloquei o breakpoint aqui, vou dar o play aqui novamente para ele continuar a simulação. Pronto, rodou e chegou no breakpoint. Ó. Você vê que a linha está me dizendo que eu estou nessa instrução. Então, essa é a próxima instrução a ser executada, que está parada aqui, devido ao breakpoint que eu adicionei. Só que eu parei bem aqui e a instrução anterior foi exatamente a instrução em que eu atualizo o valor de B. Então, vamos olhar aqui o valor de B. Aqui, ó, B54, né, o que demonstra que a rotina fez a conversão corretamente. Tá certo? É só melhorar aqui essa janela. Então, se eu vou trazer essa janela para cá, dar uma ajeitada aqui nela, para ficar melhor da gente visualizar. Então veja que aqui, quando eu dou um pause, eu consigo debugar o código e ver todo o conteúdo de todos os registradores, ó, até o PC. Está apontando para o 13, que é o endereço da próxima instrução a ser executada, tá vendo? Isso aqui é muito interessante. R0 até R7, aliás, aqui é do banco que está sendo utilizado, né? Conteúdo das portas, o DPTR, ou seja, todas as informações que você precisa, você consegue visualizar aqui, bem como também as memórias, né? Tanto RAM se tiver, RAM externa, quanto RAM interna, tá certo? Ok? Então, funcionou conforme a gente codificou, né? Agora eu vou parar aqui de novo. Se eu botar um outro valor, vamos botar o primeiro, o 10. Vamos botar aqui o 10. Se for o 10H, ele deve converter o B para 98. Compilar, compilou OK, roda a simulação. Parou, vamos ver o resultado do B, 98, funcionando perfeitamente. Ok, pessoal? Então, finalizando aqui, dê uma olhada lá nas atividades que vocês precisam fazer, tá? Com relação a essa prática.